palavras para vocês responderem, tá bom? E tem questões também hoje. Hoje vocês vão trabalhar bastante aqui. Então, vão se preparando aí. Então tá, boa tarde, gente. Nós vamos de novo, né, falar aí da sociedade brasileira, só que hoje de uma forma mais específica, né? Nós vamos trabalhar com números. Não me pergunta nada de números, pelo amor de Deus, porque senão eu vou chamar o Jojão aqui para ajudar vocês, né? Mas nossas aulas hoje é baseada em estatística, puramente. Pode passar, Dan. Então, habilidades e competências a serem trabalhadas, né? Que nós possamos realizar relacionar a dinâmica dos fluxos populacionais e a organização do espaço ou do território brasileiro e do mundo. Que nós possamos identificar, com base em textos, mapas e imagens, as relações entre o crescimento populacional e o desenvolvimento social e econômico, não só do Brasil, mas também do mundo. Então, vamos lá, né? O que é dinâmica populacional? Para compreendermos, né, esse contexto, né, ou para que possamos entender bem o que é demografia, é importante saber diferenciar dois termos importantes: população absoluta e população relativa. Aí isso nós vamos ver lá mais para frente o que significa e como fazer esse cálculo. Pode passar. Passa, Daniel, por favor, né? Então, população absoluta, né? O que se refere a esse contexto? É quando temos o número total de habitantes de um determinado lugar, independente de qual seja. Então, nós vamos ter aqui o território de São Paulo, a população absoluta é os 12 milhões de habitantes. Então, podemos dizer que em 2010, quando foi o último censo brasileiro, o Brasil tinha uma população absoluta de 190 milhões, 755.799 habitantes. Vejam o crescimento da população brasileira em 10 anos, né? E lá para frente, vocês vão ver que a taxa de crescimento da população brasileira diminuiu. Né? Então, nós tivemos aí, hoje nós estamos com 210, né? Está previsto para no próximo censo nós termos aí, né, uma média de 211, 212 milhões de habitantes, né? Então, em 10 anos, cresceu aí praticamente quase 20 milhões de habitantes, né? Pode passar. E o que é população relativa? É quando pegamos o número total de habitantes e dividimos pela área do local selecionado, ou seja, seria a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil tem uma média, se fosse lá em 1990, quando ele tinha 190 milhões de habitantes, uma média de 22 pessoas por quilômetro quadrado. A gente chama isso de densidade demográfica. Compreenderam o que é população absoluta e população relativa? Eu preciso que vocês dialoguem comigo nessa aula, tá? Isso aqui seria o povoamento, né? Que o Brasil não é povoado. E eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo, aí vocês vão ver de onde vem esses números. Então, a população absoluta do Brasil, 190 milhões de habitantes em 1990. Se for hoje, vamos contar aí 209, 210 milhões de habitantes. A população relativa do Brasil é a que mora naquele determinado lugar. Então, aqui em São Paulo, nós temos população absoluta da cidade, 12 milhões de habitantes. A população relativa de Guaianazes, aí é que a gente precisaria fazer o cálculo. Entenderam? Sim, professora. Beleza, pode passar. Isso. Nós vamos ter aí os 5 países mais populosos do mundo, entre eles o Brasil, né? A localização, vocês sabem qual é cada um, né? Sim. Sim? Sim?
Olhinho Sim, apertado, professora, sim. olhinho apertado, saxônicos, latinos e povo da Indonésia. Pode passar. Que é chinês também, né? Os 5 países mais povoados do mundo, aí entra aquela questão do povoado, do povoamento, Daniel, né? É Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta e as Ilhas Maldivas, né? Então, os 5 países mais populosos: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Os 5 países mais povoados, aí nós temos aí essa sequência, né? É quando tem mais habitantes em 1 km². Um dos elementos demográficos mais estudados pela geografia da população e pela demografia é o índice de crescimento populacional. O crescimento acelerado ou desacelerado das populações é algo constantemente debatido e teorizado por especialistas e teóricos dessas áreas do saber. Precisar com detalhes o funcionamento desse fator é importante para o planejamento de políticas públicas e ações sociais. Então, é de fundamental importância que esses dados sejam precisos e que esse levantamento seja feito, né, de forma estatística muito séria, porque a partir de as políticas públicas são inseridas. Então, digamos que eles estão construindo um novo bairro, né? Então, eles precisam fazer esses levantamentos para saber quais são as necessidades de investimento em políticas públicas que aquele lugar precisa, né? Ou onde os governos precisam investir mais em saúde, em educação, em saneamento básico e outras coisas, né, desse tipo. Pode passar, né? Então, o crescimento vegetativo, né, ou natural, a gente também usa esse termo, crescimento natural ou vegetativo, o que é? É a diferença entre o número de nascimento e de morte, ou seja, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Acho que eu falei para vocês na última aula, né? Acho que eu ensinei a fazer esse cálculozinho, não falei? Não? É. Geralmente, ele é expresso por permilagem. O que é essa tal de permilagem? É por 1000, né? Então, sempre, né? A cada 1000 crianças que nascem, digamos que morreram 998. Sobraram quantas? Saldo de 2. Um saldo de 2. Aí você vai tirar a porcentagem desse saldo de 2. A minha porcentagem é a taxa de crescimento da população. Se for negativo, que é o caso do continente europeu, porque lá eles têm mais morte do que nascimento, porque lá são países de velho, né? Então vai ser um saldo ou uma taxa de crescimento negativa. Nos países subdesenvolvidos, geralmente essa taxa de crescimento é positiva, porque é onde a população vem crescendo com maior intensidade. Pode passar. Então, o crescimento natural, ele pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Ele é positivo quando o número de nascimento é maior que o de mortes, ele é negativo quando o número de nascimentos é menor que o número de mortes, e ele é nulo quando o número de nascimentos é igual ao de mortes, né? Então, é fácil fazer esse cálculo, tá? Podemos dizer que, para o crescimento natural ser positivo, a taxa de fecundidade precisa ser superior a 2 filhos por mãe. Então, entra aí um quesito, preste atenção nessa palavra, taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Leva-se em conta, porém, que o crescimento natural está diretamente ligado à atualidade socioeconômica do país. Afinal, quanto melhor a infraestrutura, as condições sociais do país, tende a ser menor o crescimento natural. Por esse fator, né, os países subdesenvolvidos têm uma taxa de crescimento positiva. Os países desenvolvidos já têm a taxa de crescimento negativa, ou no mínimo nulo. Entenderam porque na Europa, né, eles até pagam para as pessoas terem filho, ou para os casais terem filhos?
Entenderam agora de onde vem isso? Porque as mulheres lá não têm mais muitos filhos. Quando tem, é um. Né? Primeiro Para porque... mover a economia, né, professora? Oi? É, de certa forma, é para mover a economia. Sim, né? Então, é uma série de fatores que a gente estuda na PEA depois, né, que é a população economicamente ativa, né? Por N fatores, porque eles são desenvolvidos, quando o país é subdesenvolvido, a mulher não tem muito filho, né, porque pobre faz muito, vocês vão dizer que pobre faz filho, né? A mulher não tem muito filho, ela tem planejamento de vida, então quando ela tem planejamento, vejam só, né, as mulheres urbanas, primeiro eu vou estudar, vou viajar, depois eu vou casar e ter filho, né? Quando tem um, tem dois, tem mulher que fala que não quer ter nenhum. Então é onde entra essa tal de taxa de fecundidade, que analisa a mulher dos 14 aos 49 anos de idade. Passou disso, já não entra mais nesse quesito. Pode passar. Daí nós vamos ter o tal do crescimento vegetativo negativo, quando, né, os países com IDH, o Índice de Desenvolvimento, são elevados, mas num futuro próximo acaba sendo um problema, é o que o Vitor falou, né, a economia acaba dependendo dessas taxas de natalidade, de fecundidade, ou da do crescimento da população, porque a população jovem é o que sustenta a economia, né? Então, os países europeus, eles têm essa necessidade de importar mão de obra por N fatores, e um dos fatores é esse. Primeiro, porque eles são desenvolvidos para fazer o trabalho bruto, eles acabam contratando o imigrante, né? Ou os trabalhos mais pesados, ou os trabalhos menos favorecidos, né? Ou menos qualificados. Por outro fator, é essa questão da população lá já ser uma população velha, né? Então, eles não têm a população economicamente ativa na sua maior parte. Além disso, o elevado número de idosos faz com que os governos gastem muito com o pagamento de aposentadorias, mais do que arrecada, porque quem promove a economia é o setor ou o mercado de trabalho, né? Quando a população de um país já encontra-se, né, na fase idosa ou de terceira idade, como eles falam, essa população não contribui mais com o governo. Ela apenas, né, retira daquilo que ela já contribuiu. Então, para o governo, isso é ruim. Então, há essa questão da necessidade de reformas previdenciárias ou sociais, vamos dizer assim, né? Porque nesses países, os governos têm que investir mais na saúde do idoso. Diferente dos nossos países, que os nossos governantes precisam investir mais na saúde da criança e do jovem. Pode passar, Dani. Razão entre a quantidade de pessoas e a área dos territórios. Então, vamos ver o que é isso. Nós vamos chamar isso de densidade demográfica. Presta atenção também nessa palavra, tá? O que é a tal da densidade demográfica ou população relativa de um lugar? É quando se leva em consideração a distribuição populacional em determinadas áreas, permitindo a identificação dos territórios mais e menos ocupados. Então, vamos analisar aí a questão do Brasil. Esse estudo possibilita as análises dos fatores socioeconômicos das sociedades, como as taxas de natalidade e mortalidade, a expectativa de vida, os fluxos migratórios, infraestrutura urbana, entre outros, né? Por outro lado, apesar das aplicações, os cálculos de densidade demográfica apresentam certas deficiências. Uma delas é a generalização dos dados, pois o contingente populacional não costuma distribuir-se de maneira uniforme em todas as regiões. Pode passar. Como encontrar a densidade demográfica de um lugar? Então, vamos lá, né? A densidade demográfica é dada pela divisão entre a população absoluta e a área da cidade ou país observado. Os estudos sobre a população relativa são indispensáveis, pois servem de apoio para os projetos de infraestruturação urbana. Ao examinar as localidades em que as populações estão distribuídas,
torna-se possível a elaboração de políticas voltada para as demandas socioeconômicas. O que no Brasil hoje nós temos, né, uma grande necessidade dessas políticas estar voltada para o urbano. Lembrem que 85% da população hoje é urbana. Então nós vamos ter os espaços rurais desabitados. Por essa questão, há também a necessidade de políticas voltadas para o rural no Brasil, mas não para a população, e sim para a economia, porque nossa economia hoje, ela depende 30% do rural, né, ou do agronegócio. Então, se não tiver essas políticas também voltadas para esses espaços, a economia do país não movimenta-se. Pode passar. Então, vamos lá. Densidade demográfica é um dos conceitos mais importantes da demografia, também conhecida como densidade populacional ou até mesmo população relativa. Consiste na medida obtida na razão entre o número de habitantes e área territorial. Além de ser aplicada para os seres humanos, é um conceito muito utilizado na biologia para as populações de animais. Como fazer esse cálculo, né? É fácil, basta dividir o número total de habitantes de uma determinada região pela sua área total. Geralmente, essa taxa é expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Geralmente, a densidade demográfica é expressa em habitantes por quilômetro quadrado ou habitantes por hectares. Geralmente, a gente não usa hectares, vocês vão encontrar mais quilômetro quadrado, né? É calculada da seguinte forma. Se vocês quiserem pegar papel, depois eu mostro para vocês. Ó, densidade demográfica, população total da região, área da região estudada. Apesar de ser um conceito muito importante para a demografia, a densidade demográfica deve ser vista com cautela, pois as populações humanas nunca estão uniformemente distribuídas nos territórios analisados. E isso não é só no Brasil, porque as regiões brasileiras, né, quando se fala do urbano, são mais atrativas. Em todos os países, né, vamos analisar a questão da China ou da Índia, né, que são países que são muito montanhosos, que têm relevo, né, de altas altitudes. Então, as populações não habitam aquelas regiões, né, porque ninguém vai morar no pico da montanha, né. Então, as populações acabam se aglomerando nas regiões onde o relevo é mais aplanado, né, ou regiões de planalto e planície, né. E outros países têm outras dinâmicas, então, cada país vai ter uma configuração. No caso do Brasil, as áreas urbanas são mais atrativas, mas o Japão, né, é um país constituído por ilhas. As pessoas não moram dentro das ilhas, então elas vão buscar aquelas áreas mais propícias e ali conseguem se aglomerar. O Japão tem uma densidade demográfica altíssima, depois eu ensino vocês a fazer. Então, segundo o censo demográfico do IBGE de 2018, o Brasil tem uma população de 208,4 pessoas. É uma área total de 8.515.767, 8.515.767,49 quilômetros quadrados. O resultado dessa relação é uma densidade demográfica de 24,47 habitantes por quilômetro quadrado. Pode passar. O número é relativamente baixo, principalmente dada a grande extensão territorial. Por esse motivo, o Brasil é um país populoso e pouco... Quero ver quem sabe. Povoado? Povoado, né? Entretanto, essa taxa varia consideravelmente quando analisamos separadamente cada região do país. Então, a região sudeste tem uma característica e a região norte tem uma característica totalmente diferente. Por esse fator, quando a gente fala de Brasil, em nenhum quesito a gente pode analisar o Brasil de forma única,
Porque região Nordeste tem uma característica, região Sudeste tem outra, região Sul tem outra, mesmo se tratando de coronavírus. A região Nordeste tem um conceito, região Norte tem outro, porque são regiões extremamente diferentes. Lembrem que o Brasil é um país continental, e quando se fala de um continente, não dá para colocar tudo em uma panela só. Mesmo se tratando de população, de cultura, de economia, as regiões são diferentes uma das outras, então tem que ser vistas e estudadas de forma diferente. Quando a gente fala da região Sudeste, apresenta uma densidade demográfica de 67,77 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto na região Norte tem 2,66 pessoas por quilômetro quadrado. Vejam a diferença quando a gente analisa quantidade de pessoas versus território. Vamos fazer o cálculo aí da densidade demográfica, tá? Então, densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, a população de São Paulo, não é do estado não, gente, isso aqui é da cidade. O estado de São Paulo acho que tem 40, se eu não me engano é 42 ou 48 milhões de habitantes, tá? Então, é da cidade isso aqui. A cidade de São Paulo tem 12.325.232 pessoas e uma área de 1.521.110 pessoas, 110 quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica da cidade de São Paulo? Professora, como eu faço isso? Peguem os celulares. Vocês estão no celular ou no computador? No celular. No celular? Quem está no computador e tem um celular ou uma calculadora perto? Eu tenho aqui. Você tem? Beleza. Pega a população e divide pelo território. Tá, pera só um pouquinho. Vai dar número quebrado, mas não tem problema não. Aí. Professora, eu fiz aqui, o meu deu 8.000. 8.102,78, e aí vai... Isso. Quais são os dois primeiros números? 8.1. 8.1? Então, a cidade de São Paulo tem 81 pessoas por quilômetro Quadrado. Entenderam? Eu vou pegar aqui os dados do Japão e eu vou dar para vocês. Vocês vão ver quanto vai dar a densidade demográfica do Japão. Professora, não é 8.000? 8.000? Não sei. Eu não estou com 8.000, eu mandei no eu chat. estou dando para vocês fazer. Acho que é 8.100. 8.100? Pega sempre os primeiros números, entendeu? E depois coloca a vírgula. Vê quantos números. É milhões, né? Hã? É porque a população ali é milhões por... Milhões por quilômetros quadrados. Aham. Ó, Ah, é 8. Tá certo, então. é 8? É. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer do Japão. Eu vou dar os dados do Japão para vocês. Agora, peguem as calculadoras. Se eu não me engano, dá 360 e alguma coisa a densidade demográfica do Japão. Faz tempo que eu não faço a conta. Tá no PPT, professora? Ou a senhora vai passar Não, os dados? eu acho que não está, não. Eu vou dar os números agora para vocês. Quer ver, ó? Tem que somar, professora. Tem que fazer, eu vou ensinar vocês a fazer essa conta, gente, porque vai que cai em alguma prova aí, vocês já sabem fazer a continha, né? Então, vamos lá. População do Japão. Vocês podem pegar a população de qualquer lugar, tá? População do Japão. Vamos lá. 126,5 milhões. Nota aí, na calculadora. Agora vamos pegar tamanho do território japonês. Território. É 126 o quê, professora? 126,5. Território. Se vocês quiserem fazer de outro lugar, a gente faz. Do Japão. 377,5
1.915 quilômetros quadrados. Lembra que você pega a população, divide pelo território. Professora, eu coloquei no chat desse resultado. É 126 o quê, professora? Dividido por quanto? 126,5 dividido por 377,915. É 300 e alguma coisa, tem que dar isso. Faz muito tempo que eu fiz, mas eu lembro que dá isso. Deu 334.700. Isso, então no Japão mora 334 pessoas em 1 quilômetro Quadrado. 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 Entenderam como funciona essa continha? Vai ter no formulário essas continhas também? Eu acho que tem uma no formulário. Ou aí Professora, mas sim, hein? fazer essa conta, tipo, na cabeça é osso, né? Na cabeça não dá. Geralmente, assim, na faculdade a gente usa muito calculadora científica, né? Você não precisa se preocupar, né? Mas, assim, sempre, caiu na prova, vai que você vai lá no Enem ou qualquer outra prova, e eles pedem, você sabe fazer o cálculo. Pega a população, divide pelo território. O resultado é a densidade demográfica do lugar, entenderam? Sim, professor. Então é 300 pessoas arredondadas assim por quilômetro quadrado, né? No Japão é. Aqui no Professora, Brasil é uma média de 24. essa conta também pode se enquadra na conta metros por quadrados, para descobrir? Então, por metro quadrado não daria, né? Porque, tipo assim, quantas pessoas vai morar num metro quadrado? Aí seria a população de animais, vamos dizer assim, né? Então, sempre, quando se fala do humano, a gente fala quilômetros quadrados, né? Porque você vai pegar um quilômetro que é 1.000 metros e ver quantas pessoas habitam naquela área. Entendeu? Entendi. Então vai ser sempre território e população. População Conta de versus tudo. território, é o contrário. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Daniel. Quando a população absoluta de um país é expressiva, fala-se que esse país é muito populoso, né? Ou quando uma cidade, né, tem uma população expressiva, caso do Vaticano, caso de Mônaco, né, que é uma das cidades mais populosas, né, porque lá a densidade demográfica é muito alta. O conceito de povoado está relacionado à população relativa, ou densidade demográfica. O conceito de populoso, à população absoluta, né? Trata-se do número médio de habitantes por uma área. Lembrem, população absoluta, populoso ou não populoso. População relativa, povoado ou não povoado. Por meio da densidade demográfica, é possível saber se uma área é muito ou pouco povoada. Uma área é considerada superpovoada quando as necessidades da população excedem ou ameaçam a capacidade de suporte do meio ambiente, como a disponibilidade de recursos naturais ou a capacidade da infraestrutura instalada. Por exemplo, né? Estudo da densidade demográfica é fundamental para o processo de planejamento urbano e regional. Então, cada região tem uma determinada demanda. A região da Zona Leste de São Paulo, de repente, não tem a mesma demanda da região centro-oeste de São Paulo, né? Então, quando a gente analisa esses quesitos, por quê? Porque aqui são bairros dormitórios. Na região centro-oeste, já são bairros mais infraestruturados. A demanda ou a necessidade de estudo é diferente e tem que ser diferente. A região da Zona Leste de São Paulo é muito mais povoada do que o centro. Então, as necessidades de investimento é diferente. Né? E assim em todos os lugares, né? Uma densidade demográfica ideal deve estar estritamente ligada a fatores como forma de ocupação do solo, a relação entre área ocupada versus áreas verdes, além das edificações, dos edifícios, e a qualidade e oferta da infraestrutura, sejam para grandes empreendimentos habitacionais privados ou mega ocupações.
Dessa forma, não existe uma fórmula precisa que forneça a densidade ideal de uma área, né? Cada lugar tem que ser estudado especificamente. Uma série de aspectos devem ser analisados conjuntamente com a densidade demográfica para promover um habitat de qualidade para a população. Então, nós temos aí a densidade demográfica brasileira. Vejam que a nossa densidade demográfica, ela é mais expressiva na faixa litorânea. Então, quando a gente analisa Brasil, né, toda essa região litorânea é muito ocupada, né, ou muito habitada. Então, as demandas por infraestrutura aqui é maior. Que demanda? Todas, né? Demanda em relação à educação, em relação à saúde, em relação a empreendimentos voltado para comércio, voltado para emprego, voltado para logística. Então, em todos os voltado para saneamento básico, em todos os quesitos, essa região mais habitada tem uma maior demanda, porque tem mais pessoas. Quando a gente analisa o centro-oeste, a gente vê que a densidade demográfica já é bem menor. E quando a gente analisa a região norte, né, a gente vai ter aí a grande floresta amazônica, então a demanda, o investimento é muito menor do que nas regiões mais habitadas, né? Pode passar. Dani, volta uma só para eu mostrar para vocês a questão das cidades, ó. Vejam só, Brasília, né? Então, Brasília. Oi. O que seria uma demanda? Demanda é necessidade. Ah, tá. Entendeu? Então, quando você fala a demanda por empregos nas grandes cidades é maior do que no interior. Porque nas grandes cidades tem muito mais habitantes, ou a densidade demográfica é maior. Entendeu, Lohane? Entendi, professora. Obrigada. Ó, então, veja a densidade demográfica aqui de São Paulo. Ó. São Paulo é bem isso aqui. Então, a demanda aqui é muito maior. Pelo quê? Por tudo, né? Por investimento em escolas, em educação, em hospitais, em infraestrutura de ruas, iluminação, em tudo que você pensar, São Paulo precisa de uma demanda maior. Rio de Janeiro precisa de uma demanda maior. Quando você pega as cidades menores, né, tem menos habitantes, demanda menor. Ô, professora, e quando tem um lugar no território que tem muitas pessoas e não tem muita demanda? Isso pode haver o caos? Seria um país desenvolvido. Se não tem muita demanda, seria um país rico. Então, ele já não tem a demanda por investimento em outros quesitos. Seria o caso da Europa. Eles não têm demanda por falta de infraestrutura. A demanda deles lá, eles já passaram desse nível, né? Então, a gente vai estudar, acho que isso, numas 2 aulas seguintes, que é pirâmide etária, né? Então, eles já estão na transição demográfica. A demanda para eles lá é voltada para a saúde do idoso, voltado para a qualidade de vida do idoso, voltada para a manutenção da economia, entendeu? Então, demanda pode ser considerada uma coisa boa? Boa ou ruim, né? Boa. Tá. Sim, porque os investimentos em políticas públicas é bom, porque está movimentando a economia, entendeu? Lá na Europa, eles não têm mais essa necessidade dessa demanda. Imagine, né? O Brasil hoje está movimentando a economia de uma forma brusca na infraestrutura de grandes rodovias, né? No país. Então, isso gera emprego. Eu estou dando um exemplo. Isso gera emprego, porque necessita de mão de obra. Lá na Europa, eles não têm mais essa demanda, eles não têm mais essa necessidade, entendeu? Por quê? Porque eles já têm toda essa infraestrutura adequada. Entende? Então, a demanda deles é por outras coisas, é por tecnologia, é por ciência, é por investimento em inovação cultural, é para manutenção da qualidade de vida do idoso. Infelizmente, né, eles têm muito investimento lá em estudos voltado para a depressão do ser humano. Se vocês acham que aqui no Brasil tem depressão, lá tem muito mais. Por quê? Porque lá eles são sozinhos, eles já estão, né, nessa fase onde já ultrapassaram, não tem mais necessidade
O que move o ser humano é sonhos. Então, eles já não têm mais essa, eu vou sonhar em ter uma faculdade, em ter uma casa, em ter um filho, em ter uma... Não, eles já têm tudo isso. Então, às vezes, fica nostálgico. Lembra da aula passada que eu falei, imagina uma casa onde só tem velho. Lembra dessa aula? Então, a demanda deles é por outra coisa. E para os governos não é bom. É aquilo que o Vitor falou. Enquanto nossos governantes, mas eles são ricos, mulher. Enquanto nossos governantes estão aqui, entendeu? Com a necessidade de investir em educação, investir em transporte, né, investir em geração de emprego e renda, eles não têm mais. Só que lá o governo tem que ter toda a contribuição e voltar para a manutenção da qualidade de vida do idoso, da saúde do idoso, para pagar ou incentivar as pessoas a ter mais filhos. Eu acho que chegou uma época, era na Espanha, que eles davam não sei quantos $1.000 para o casal que tivesse filho, entendeu? Então, a demanda deles é para outras coisas. Entendi. Beleza, então vamos lá, Dani. Pode passar, Daniel. Então, vamos lá. Densidade demográfica por federação no Brasil, né? O mapa lá, ele revela que as maiores densidades demográficas, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, se encontram em volta das megalópolis, Rio, São Paulo, e de eixos espaciais intensamente urbanizados, como a região do Vale do Paraíba e as áreas litorâneas do Brasil, ou próxima a elas. Consequência de um passado, então, de novo, a gente está indo lá nas aulas de início de colonização, que implantou seus primeiros e mais estáveis pontos de povoamento próximo ao litoral brasileiro. Por quê, né? A implantação, né, do povoamento do Brasil foi próximo ao litoral. Lembra que eles chegaram, né, via marítima, então já chegaram na costa e depois, antigamente, não tinha água encanada, né, gente? Então, sempre lembre, na maioria, né, não é só no Brasil, né, na maioria dos países no mundo, as cidades iniciaram próximas aos rios, porque não tinha água encanada, então as pessoas dependiam dos rios para a utilização da água, se fosse para lavar roupa, para praticar esporte, para abastecimento, não importa, mas o rio tem uma função social. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Tietê tinha práticas esportivas lá, né? E não é de um passado muito longo, é de um passado recente. Acho que até 1950, 60, tinha práticas esportivas e campeonatos dentro do rio Tietê. Então, o rio tem uma função social. É que hoje, né, o abandono ou o descaso, né, ou outras coisas que é melhor a gente não citar, faz com que os nossos rios se encontrem no estado que estão. Mas em outros países, os rios são navegáveis e fonte de meio de transporte e outras coisas mais, e até mesmo turismo. Então, nós temos aí, né, a transferência da capital federal para o interior do país foi responsável por em grande parte, pelos demais pontos de maior densidade demográfica, fora das regiões próximas ao litoral, localizado entre o eixo formado por Brasília e Goiânia. Então, eu não sei se vocês lembram, mas a capital federal foi estratégica quando ela foi para o centro-oeste, né? Então, era para ligar todas as regiões do país, né? Além da estratégia militar, né? Não sei se eu já falei para vocês, né? Mas o Brasil, quando ele transferiu a capital dele para Brasília, foi uma estratégia militar, porque a nossa capital era em Copacabana, né? Então, era em frente ao mar, né? Se nós tivéssemos um ataque marítimo, a capital ia ser, né, a primeira a ser bombardeada, o palácio do governo, né, ia ser o primeiro, porque estava de frente, então não tinha, né, como se defender. Já a capital do Brasil, lá no centro-oeste, né, nossa capital está num planalto. Então, quando você está no alto, você é o primeiro que vê seu inimigo. Se você está no alto, o seu inimigo, para chegar até você, ele tem que ter, né, ele tem que ser mais forte do que você.
Então, quando Brasília foi mudada, né, ou quando a capital foi mudada para Brasília, foi pensando exatamente nisso. Nós não temos como ter uma guerra, nem terrestre e nem marítima. Se caso o Brasil sofrer algum ataque, será de qual forma? Aérea? Aéreo. Né? Então, a única forma do Brasil sofrer um ataque é aéreo. Né? Porque nem terrestre, nem marítimo, porque não tem mar. Terrestre, porque ele está no alto. Se eu estou no alto, eu tenho total visão e controle do meu inimigo. Agora, aéreo, embora nós temos também pontos de defesa, mas é a única forma. Tá bom? Já imagina Brasília em frente à praia de Copacabana, né? Primeiro, porque é um lugar plano, não tem saída em todas as laterais, só para o mar, né? Então, era muito frágil o palácio ali. Pode mudar, Dani. As capitais planejadas, né, foram Belo Horizonte e Teresina, também foram responsáveis por interiorizar grandes manchas urbanas nas regiões Nordeste e Sudeste. Então, nós temos aí duas capitais que foram planejadas para ligação de povoamento do território também. Extensões territoriais de densidades demográficas mais baixas, até 1 km², abrange os estados da região norte e centro-oeste, além de regiões do interior nordestino, sudoeste mineiro e nos pampas gaúchos. Então, são regiões não povoadas e não populosas. Essa baixa densidade demográfica em vasta porção do território brasileiro se dá por diversas causas. Quais são elas? Né? Estão associadas mais diretamente às condições naturais. Nesse sentido, situam-se nas baixas densidades demográficas regiões com enormes extensões de cobertura vegetal, áreas destinadas a terras indígenas ou unidades de conservação, ou territórios comprometidos com a produção de commodities agrícolas. No mundo, quem faz essa análise, né, é a ONU, que no Brasil é o IBGE, no mundo a gente vai ter aí a Agência Internacional, ou a Organização das Nações Unidas, né? A população global atual é de 7,6 milhões de habitantes, que esse número também já mudou, porque já aumentou. Devido a isso, estima-se que a densidade demográfica no mundo gira em torno de 50,66 habitantes por quilômetros quadrados, considerando apenas as extensões terrestres do planeta, 150 milhões de quilômetros quadrados. Entretanto, assim como acontece no Brasil, esse valor não é representativo, por isso há regiões com densidades superiores e com densidades menores. Aí a gente tem a densidade demográfica do mundo, quando a gente analisa, né, são regiões muito povoadas e regiões totalmente desabitadas. A gente tem aí o continente asiático, né, como os lugares mais populosos e mais povoados, ou com maior densidade demográfica, e o continente europeu. Os outros, né, a gente vai ter o quê? Grandes extensões de terra totalmente desabitado. Vejam o território russo, né? A gente vai ter aí, mesmo com a Europa tendo toda essa densidade demográfica, quando a gente analisa o território russo, praticamente desabitado. Quais são os fatores? Primeiro, porque é muito grande, né? Não sei para que a Rússia quer tanta terra. Segundo, a maior parte do território russo é montanhoso, é gelado, né? A maior parte daí do norte do território russo é polo, é totalmente gelo, né? E as regiões geladas são desabitadas. Isso é normal. Canadá também tem essa característica, né? O Canadá é muito frio, então são regiões que praticamente são desérticas. Ô, professora, então pode dizer que na região norte do Brasil, no caso da Amazônia, ela não é tão populosa por conta da área verde que está presente nela? Na verdade,
pelas características de colonização, quando a gente vai analisar, né? E pelo fator de que as regiões litorâneas são mais atrativas. Porque quando se trata de ser humano e de necessidade de urbanização, né, a região centro-oeste um dia foi desabitada, e hoje nós temos Brasília com aquela densidade demográfica altíssima. Então, ela é desabitada pela questão da não população, do não povoamento, entendeu o que aconteceu? Agora, a região de Goiás é também habitada, mas se a Amazônia tivesse atrativo para as pessoas, ela ia ser habitada com o passar do tempo. Um dia, São Paulo foi desabitado, só que pelo fato de ser a cidade ou o estado mais atrativo do Brasil, a população vem crescendo cada vez mais. Vocês podem analisar, mesmo hoje, né, os nossos imigrantes venezuelanos, eles chegam na Amazônia, eles chegam no Pará, eles chegam na Amazônia, eles chegam em Roraima, mas eles não ficam lá, eles migram aqui para o Sudeste. Entende? Por quê? Porque é mais atrativo. O ser humano tem essa característica. Eu quero ir para onde é mais atrativo, para onde me oferece melhor condição de vida, para onde me oferece melhor oportunidade de emprego. A região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil, mas o próprio nordestino não fica lá. Ele migra para as regiões mais atrativas, que é Sudeste, né, e a região Centro-Sul, que a gente chama Centro-Sul, porque é onde parte aquele canal que é Centro-Oeste-Sul, né, aquele ligamento. Lembra das aulas do agronegócio? Né? Região do Sul, aquela corrente do Centro-Oeste, tipo Mato Grosso, Goiás, aquela coisa. Entendeu, Nanis? Entendi. Acho que nem índio quer ficar mais na Amazônia, né? Professora, a Amazônia é um dos polos industriais maiores do Brasil, né? Por conta Manaus, apenas. Manaus. Só Manaus. Então, nós vamos ter o polo industrial de Manaus, mas é só na capital de Manaus. Entendeu? Uhum. Ô, professora, falando dos continentes, continentes não, países habitados por conta do frio, a Groenlândia é considerada os Estados Unidos, não é? Mas ela A não é Groenlândia é da Dinamarca. Os Dinamarca? Estados Unidos estavam cogitando comprar. Eu não sei se foi efetivada a compra, mas ele queria comprar. Estava em negociação. Não sei ainda se foi, mas é território dinamarquês. Eles têm a parte do lado do Canadá, né? Para poder fazer treinamento militar. Então, mas é território dinamarquês. Se foi efetivada a compra, eu não vi ainda a consumação, mas estava em negociação, né? O Trump estava lá negociando e é totalmente estratégico a compra da Groenlândia para os Estados Unidos. Primeiro porque ele vai ampliar território, né? Da mesma forma que ele comprou o Alasca, né? É totalmente estratégico. Comprar a Groenlândia é tipo Como é que vocês usam esse termo? Para mim seria ganhar na Mega Sena, né? Não sei como vocês usam esse termo, mas é muito vantajoso para os Estados Unidos comprar. Estados né? Unidos estourou no norte, já era. Estourou no norte, vamos dizer assim, literalmente, estourou no norte. Né? Aí eu não sei se ele já comprou, não, mas até então é território da Dinamarca. Mas a Dinamarca não usa, né? Então vende. É território da Dinamarca desde o Império Escandinavo, né? Né? E totalmente desabitado, porque é um território isolado, né, gente? Só o Papai Noel vai lá de vez em quando. Só vai servir de área para a NASA. Uma nova área. 512 aí. É como a Antártida, né? Eles já falam hoje o sexto continente, Antártida, o continente gelado. Mas, assim, gente, vai ser um continente pouco povoado, porque ninguém tem, assim, tanto interesse em morar no frio. Vai ser aquelas comunidades científicas, algumas pessoas, né, que gostam de ver gelo, comer gelo, mas, assim, não é atrativo para a grande maioria das pessoas ir morar na Antártida, né? Eu mesmo não iria. Esconder artefatos. Mas tem quem goste, né? Fazer o quê? E as pessoas que vão fazer ciência mesmo, né? Muito grupo de estudo, pesquisas. Né? Cientistas, né? Vão para lá. Muitos cientistas. Né? Que já tem muitas comunidades cientistas, né? Ocupando a Antártida. Mas, assim, vai ser um atrativo? Não, né?
Agora, para o turismo, pode ser que um dia bombe, isso é fato. Vamos lá, Dani? Vamos lá, né? Densidade demográfica por país. O estudo da demografia é de extrema importância para entendermos a dinâmica populacional nos mais diversos territórios no mundo. Entretanto, mais do que apenas números e dados quantitativos, é fundamental realizar uma análise qualitativa e aprofundada da maneira como esses números se relacionam entre si e como eles podem ser percebidos nas características da população do planeta. Os 5 países territórios dependentes com maior densidade demográfica, né? Nós vamos ter Macau, na China, Mônaco, Singapura, Hong Kong e Gibraltar, no Reino Unido. Então, nós vamos ter aí a densidade demográfica desses territórios, ou desses países, né? Pensa numa cidade onde tem 21.229 pessoas por quilômetro quadrado. É muito olhinho puxado, né, gente? Entenderam aqui? Sim. Pode passar? Beleza, então. Agora, os países dependentes com menor densidade demográfica. Olha só, a Groenlândia, aí, Vitor. Ó, Ilhas Malvinas e a Mongólia, né? Então, é praticamente a Amazônia aqui, ou quase igual à Amazônia, né? Pode passar. O censo sempre vai ser de fundamental importância. Tem alguns dados, né? Eu estava vendo que o nosso censo de 2020, ele pode acontecer em 2021 ou até mesmo, né, em 2022. Então, esse ano nós não vamos ter o censo demográfico. Ele constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente na data de referência em domicílio no território nacional. Então, só o ano que vem. Esse ano nós não vamos ter censo no Brasil. Mas tem um motivo específico por que não vai ter? O Covid. É, né? É o Covid, né? Então, o ano que vem nós vamos ter aí o IBGE batendo nas nossas portas. E é de fundamental importância responder corretamente, viu, gente? Porque é a partir daí que eles medem o nosso desenvolvimento social. Vou nem atender. E econômico. Por isso que quando eu era pequena, eu vi esse povo aí, eu falava, gente, quem é esse povo aí que fica entrevistando minha família? Uhum. É importante responder certinho, né? Porque tem pessoas que não respondem certinho, aí vai dar um país mentiroso, né? Não vai ser os nossos dados. E é de fundamental importância o estudo do censo. Pode passar. Está terminando. Né? Vamos lá. Agora eu quero... Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado, temos as taxas, aí analisem o quesito para vocês responderem, que representa o número de habitantes por quilômetro quadrado. De outro, temos as taxas que estão relacionadas ao número de habitantes, independentemente do tamanho do território. A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é... Professora, eu acho que é a D. Densidade demográfica Editada. e população absoluta. Eu acho que é. Não tem certeza? Não, eu tenho certeza, é a D, então. Não vai consultar os universitários? Qual é, gente? Então, quer dizer que o quantitativo populacional em um espaço, de um lado temos as taxas de densidade demográfica, que representa o número de habitantes por quilômetro quadrado. Do outro, temos as taxas de população absoluta, que estão relacionadas ao número de habitantes, independente do tamanho do território.
Que seria população e povoamento, né? População e povoamento. Né? Densidade demográfica, número do habitante, e população absoluta é a quantidade de pessoas independente do território. Se é como o Brasil, que é o quinto maior do mundo, ou se é como o Vaticano, que é o menor país do mundo. Lá eles têm a população absoluta e a densidade demográfica do lugar. Bom, todo mundo entendeu? Sim. Beleza, então vamos. Pode. Não, acabou, professor. Acabou, Agora né? é. Ah, tá. Aham. Agora é o negocinho, né? Você coloca, Isso, coloca no chat para o pessoal acessar, por favor? coloco sim. Hum, Aí vocês acessam o link, tá, gente? Abre o navegador e responde lá o Mente. Eu vou abrir aqui já. Vou para. Ok. Na apresentação, né? Isso, para transmitir, para ver o mapinha crescendo. Pronto, já apareceu. O Brasil é um país populoso ou povoado? Coloquei populoso. Tá, e os outros respondem. Vai aparecendo automaticamente, professora? O seu apareceu, aí você vai atualizando aí conforme eles vão jogando a resposta. Populoso aumentou, então, mas preciso Populoso colocar. aumentou, é. Só que daí, gente, vocês colocam diferente da do Daniel, né? A justificativa. Por quê? Muito povoado por causa da densidade demográfica, né? Porque tem muito pouco habitantes por quilômetro quadrado. Vocês aprenderam a aula, né, gente? Acabando de sair dela. Qual é a nossa densidade demográfica? Vocês esqueceram? É. Eu vou colocar no chat como vocês colocam habitantes por quilômetro quadrado, tá? Vocês precisam justificar a densidade demográfica. Colocaram comida. Quilômetro quadrado dá para pôr aquele doisinho aqui em cima? Como é que eu faço para pôr aquele doisinho aqui? Não. Comida. O brasileiro só pensa em comer. Como faz para colocar o doisinho em cima de quilômetro quadrado? Coloca aí, ó. Ctrl Alt 2. Ah, Ctrl Alt 2, eu vou saber. Eu nunca sei como é que faz isso. Assim, foi aí o doisinho. Agora eu aprendi. Foi. Ah,
É assim, Mariana, ó, habitantes por quilômetro quadrado, só que você coloca o doisinho, ó. A nossa densidade demográfica é baixa, a concentração de pessoas é nas áreas litorâneas, e aí vocês vão jogando. Pronto? Todo mundo pôs 3 já? Ah, legal. Tem mais uma, né, Dani? Não, só tem esse mesmo, professor. Ah, é só uma? Aham. Ah, eu pensei que eram 2. Ah, beleza, então. Todo mundo já fez, gente? Ok. Aí depois eu posto lá no grupo para vocês, tá? Tem mais alguma coisa? Não, né, Dani? A palavra sintoma mesmo foi populoso. E Ah, não. porque daí fica maior, né? A palavra-chave, no caso. Tá, É. alguma dúvida, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo? Da aula passada, alguma dúvida sobre as matrizes cultural do Brasil? Professora, a densidade populosa tem alguma coisa, tipo, influencia na densidade na... Ai, não sei, professora, espera aí, deixa eu formular minha pergunta. Raciocina. A densidade popular influencia no povoamento, tipo, se o Brasil é povoado ou é populoso, essas coisas? Não, a densidade demográfica já é o povoamento, entendeu? Ó, densidade demográfica é número de pessoas que habitam em 1 quilômetro quadrado. Lembra? Então, imagina, 1 quilômetro quadrado, 1.000 metros. Em 1.000 metros, quantas pessoas habitam aquela área? Então, vai ter lá 24 pessoas, no caso do Brasil, acho que dá 24,6 atualmente, né? Porque todo dia o brasileiro cresce. Então, vai morar 24 pessoas em 1 quilômetro quadrado. É muito ou pouco? Ah, entendi. Para você, é muito ou pouco? Ah, tá. Muito. É muito? 24 pessoas em 1 quilômetro quadrado? É muito ou pouco? Pouco. É pouco, né? Como é pouco, a nossa densidade demográfica é baixa. E isso coloca o Brasil como não povoado. Só que quando a gente pega o número de brasileiros, que é 209 milhões de habitantes, é muito ou pouco? Peraí, professora, tá acontecendo um monte de coisa aqui em casa, peraí. Pergunta de novo, não entendi. A população brasileira é 209 milhões de habitantes. É muito ou pouco? É pouco pelo número do território, né? Porque 10 mil. 209 milhões de pessoas. 200 milhões? Quantos É. que é a democracia? Quantos que é? Não, só me diz, é muito ou pouco? 209 milhões de habitantes. 209 milhões de pessoas, é muito ou pouco? É muito. É muito, não é? É muita gente, 200 milhões de pessoas. Isso faz com que o Brasil seja um país populoso, entendeu? Por que o Brasil é populoso? O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, porque são 209 milhões de brasileiros. Agora, o que faz a densidade demográfica? Nós temos um território que tem 8.515.775 quilômetros quadrados. Então, imagina o tamanho do Brasil. O Brasil é muito grande. Aí, quando pega essas 209 milhões de pessoas e espalha por todo, tem terra para todo mundo, entendeu? Então, vai ficar 24 pessoas espalhadas em 1 quilômetro quadrado, entendeu? Agora, qual é a razão da conta? Entendi. Entendeu, Vitor? Entendi, professora. E aí faz com que o Brasil seja pouco povoado. Então, o Brasil é um país populoso e pouco
é muito populoso e pouco povoado, porque o Brasil tem muita terra, o Brasil é muito grande. Agora imagina o Japão. O Japão tem menos pessoas do que nós, tem 126 milhões de pessoas. Não foi isso? Só que quando a gente pega o território japonês, é pequeno, então vai dar muita gente em um lugar só. Entendeu a lógica agora? Beleza. Então, ó, lembra, população absoluta, o total, 209 milhões. População relativa, quantas pessoas moram naquele lugar. Densidade demográfica, a soma desse resultado, população versus território. Professor, vai te ajudar no não me dá pouco. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Não. Não? Tranquilo? Posso encerrar? O seu irmão fez sorvete de Danone, Então, não? tá bom, gente. Beijão, viu? Até mais. Sorvete? Sorvete de Danone. Até mais, professor. Até mais, professora. Obrigada. viu? Tchau. Obrigado, professora. professora. Tchau. Obrigado pela aula, viu? Tchau, tchau. 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 Espero que vocês tenham O Antônio gostado e aprendido. além